Olá, tudo bom? Alunos dos 6201 do Fundamental e 301, 302 e 303 do Ensino Médio. Professor de Carvalho, vou explicar um pouco sobre o conceito de história. Inicialmente, nessas duas séries iniciais, tanto do Fundamental como do Ensino Médio, nós esclarecemos sobre o que é história, o conceito, para que ela serve, e como ela é transformadora ao longo dos períodos, que sucedem. E eu gostaria de falar para vocês que a história, é mudança, é transformação, é a ciência, que faz a leitura do homem através dos tempos, das mudanças através dos tempos, do que os homens fizeram como seres sociais. Então, história é isso, é movimento, é mudança, é transformação, É feita exclusivamente pelo ser humano, pelo homem, O homem é fazedor de cultura, Aquilo que ele cria, que ele produz, em contraposição à natureza, tá certo? E você vai falar o seguinte: professor, história é muito chato, história, como se diz, é muito complicado, e aprender história para quê? Assim como vocês falam de filosofia também, Na verdade, a história é para você compreender o passado, para não repeti-lo, Por exemplo, se Hitler tivesse entendido o que Napoleão fez na Rússia, quando Napoleão foi derrotado com um exército poderoso, não faria a mesma besteira que ele fez ao invadir a Rússia no inverno, entendeu? E aí perder. Então a falta de conhecimento histórico acabou significando a derrota tanto do exército francês contra a Rússia, contra do nazismo, contra os soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Assim foi no Vietnã. Os americanos não ganharam a Guerra do Vietnã. Se tivessem entendido as estratégias históricas dos Vietcong contra os franceses na luta da Indochina, tinha entendido que os Vietcong se escondiam debaixo do chão, jogava Nalpan, que é um agente químico para desfolhar, e não achava ninguém, porque o pessoal fez cidades debaixo do chão. Quer dizer, falta de dois conhecimentos, geográfico e histórico. Então é isso. Mas a história não é só isso. A história tem também as suas ciências auxiliares, A antropologia, a sociologia, a economia, Ela, na verdade, analisa os períodos históricos. E o que é história, A palavrinha. Você sabe que geografia é a ciência que estuda a Terra, Tá, terra, geografia, estudo, grafia, Então, história, gente, é aquele olhar dinâmico sobre a realidade, que a palavra história quer dizer aquele que sabe, aquele que viu, aquele que vê, aquele que testemunha, Então, a história é o olhar para testemunhar os acontecimentos, e a realidade, E o pai da história chama-se Heródoto, que deu o título de história aos resultados de suas pesquisas acerca das guerras médicas, As guerras médicas eram contra os persas, Dos gregos como os persas, E o termo assumiu um termo particular do conhecimento das coisas humanas, do saber histórico, entendeu? Então, gente, o agente da história é o homem, e ele é fazedor da história. E também tem a cultura, que é a maneira que o ser humano se manifesta, no seu grupo social, Sua língua, as suas danças, sua arte, seus costumes, suas leis, E aí os indivíduos convivem, dos quais atuam e se comunicam com experiência coletiva. Então a história, na verdade, é uma experiência coletiva, E o homem produz cultura, objetos e ideias também, De acordo com suas necessidades de sobrevivência, Tem um filme muito importante, do Jean-Jacques Arnaud, um francês, chamado A Guerra do Fogo. A Guerra do Fogo fala lá como é que o fogo é o primeiro instrumento de poder, porque ele cozinha, a carne fica macia e os homens vão perdendo os dentes, E contribuiu para a evolução, Lei do uso e desuso, de Lamarck. Teve Darwin e também teve Lamarck, que trabalhou a questão do uso e desuso. E o uso e desuso de uma parte do corpo faz você perder ou crescer,
a teoria da girafa, né, que tem o pescoço comprido. Porque tinha árvores compridas onde ela vivia, né? E aí foi, claro, demora milhões e milhões de anos para isso acontecer. E também poder, porque o fogo espantava mosquitos, espantava a caça, né? Iluminava o caminho dos perigos, aquecia contra o frio, né? Porque o homem pré-histórico vivia só 20 anos, 20, 25 anos, né? Por isso que o homem começou a viver em bando, porque quanto mais solidário ele era, mais ele sobrevivia melhor. Os grupos que eram individualistas, todos sumiram. O homem não só evoluiu no cérebro, né? Evoluiu também nesse sentido. Então tem a questão da cultura, o respeito, a evolução do homem, e é transmitida de forma simbólica para a geração seguinte, né? Ou não. E você tem professora, e quais são os instrumentos de estudo da história? Aí tem as fontes históricas, que você fala que são os vestígios. O que é vestígio? O documento, aquilo que documentou de alguma coisa, seja um objeto, uma cerâmica, um pedaço de flecha, um pedaço de osso, né? Que permite reconstituir esse passado, né? É quando você vai lá e reconstitui esse passado. Arqueológico, o que é arqueológico? Arqueologia já estuda os restos de animais, né? Os utensílios, fósseis, ruínas, templos, né, palácios e tudo, as esculturas que deixam, as pinturas, cerâmicas, as moedas, as medalhas, as armas, tudo isso para saber de que povo era, o que valia, como trocava, né? Tudo isso é vestígio. Também o papel do historiador é os escritos, né? Tem os códigos, decreto, lei, tratados, constituições, editais, relatórios civis, memórias e crônicas, né? E diários também. A pessoa escreve um diário, né? Dá um livro, documenta alguma coisa, né? E orais é o quê? São as tradições, né? As lendas, o mito, as fábulas, né? As narrações poéticas e as canções populares, né? Que fala como é que a pessoa viveu, né? No Brasil se utiliza muito a literatura de cordel, né? Tanto oral como escrita também. Então, gente, essas são as fontes históricas que você permite trabalhar nesse sentido. O fato histórico é o objeto de estudo da história. É singular, irreversível e de repercussão social. Olha o fato histórico. Nascimento de Cristo, queda de Constantinopla, né? O assassinato de John Kennedy, o assassinato de Getúlio Vargas. São coisas que impactam na sociedade, né? Que há uma mudança de pensamento, de radical, de religião, de tudo, né? Quer dizer... que de alguma coisa, nem tudo é fato histórico, né? Vira notícia, vira coisas rápidas, mas não impacta uma transformação grande, né? É uma coisa que impacta uma transformação radical, né, na sociedade. Por exemplo, a pandemia agora é um fato histórico, porque ela impactou as relações de convivência, a economia, né? Mostrou, realçou governos preparados e não preparados para poder dominá-la, tá certo? E as ciências auxiliares da história, quais são? Gente, são muito. A arqueologia estuda as esculturas extintas, né? A paleontologia estuda os fósseis. O que é fóssil? É tudo aquilo que é enterrado. Por isso que o cara vai lá, né? Desenterra para poder... Como se fosse um trabalho de detetive, né? Lembra da fossa da sua casa? Ela é um fosso, né? Escondida. Então, fóssil é tudo aquilo que milhões e milhões de anos... Alguns viram pedra, né? Árvores viram pedras, né? Alguns viram... muitas pessoas viram pedra, né? E aí tem que pesquisar, né? E como é que isso é medido? Professor, e como é que isso é medido pelo tempo? Aí tem um cálculo aí do carbono 14, né? Tudo que nós comemos, né? Viramos carbono. Então ele vai lá, detecta, ele mede, por exemplo, quanto carbono tem um pinto. Pega um pinto novinho, opa, comeu tanto. Baseado nisso ele estipula, olha, tem tanto carbono, então isso aqui deve ter aproximadamente tantos anos, né? Também tem a questão das árvores, né? Chama dendrologia, né? Que pelos cortes dela, pelo corte dela, pelos anéis que ela tem, sabe aproximadamente quantos anos ela tem. E também tem questões químicas, né? E a economia, né, que é o estudo dos meios de produção, distribuição, consumo e circulação da riqueza. Tem a sociologia, que estuda o homem e sociedade. A geografia, que estuda o aspecto da terra, seu aspecto físico e humano. E a cronologia, né, a localização dos tempos dos fatos do tempo, né? É muito famoso aquele negócio da divisão. Muita gente critica, né?
história, pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, entendeu? Essas coisas, mas são coisas que fica aí para facilitar as pessoas entenderem o processo, né? Porque entre por exemplo, é errado para a história, cara, só porque o cara não sabia ler, não tinha história, mas ele deixou marcado lá né, o homem de Cro-Magnon, o homem né, lá nas cavernas, né, da Espanha, né, de Altamira na Espanha, tá lá, né, os sítios arqueológicos, né, ele escreveu alguma coisa da caça, da relatividade dele, né, matrimonial, sexual, tá tudo lá, né, se você explicitar. Aí só é história porque vem a escrita, depois que vem a escrita vira história antiga, né. Quer dizer, é um conceito que parece que história, a pessoa fala uma coisa oral, ela não contou uma história, então é muito assim, meio autoritário esse conceito de divisão da história, né? Mas é mais para facilitar as pessoas no tempo. E para que serve a história, gente? Para dar consciência aos homens do seu poder, para transformar a realidade. Você não lê história para decorar data e mitos e heróis. Isso é história... isso é educação bancária, né? Eu vou depositando em você. Não, você tem que refletir, você tem que ter um feedback, um retorno para mim. E você tem que entender sua história. Quem não sabe a sua história está condenado a ser dominado, né? Por outro que tem uma história melhor. Entendeu? Os seus costumes, sua comida, seus rituais religiosos, de amizade, de tudo, né? A sua essência, a sua terra. Você tem que lutar por isso. Né? Então a história é para transformar a realidade. Karl Marx falava assim, né? Ele falava assim, eu estou cansado dos filósofos, né, que vivem explicando o mundo. Eu quero é transformar o mundo, né? Quer dizer, uma medida pragmática, né, de ação sobre o mundo, né? E então, quando se fala em transformação social de história crítica, é muito ligado à teoria marxista, né? Que vê as contradições entre luta de classes, né? Então, eu estou pegando esse gancho aqui para entender. Muita gente acha que não, muita gente acha que é para compreender. Tem vários tipos de história, né? Tem um que é muito bonito também, é a história das mentalidades, né? Você estuda a história do perfume, do odor, do café, do sabor, da pintura, da tinta, né? Conforme você vai entendendo as vivências singulares de cada ser humano, né? Não mais a história, né? Formal, a história marxista da luta de classe, também tem a história que é uma história que entende as relações do homem com meios sociais, né, e vai construindo elos para isso, né. Tá muito na moda quando as pessoas fazem documentários, né, essa questão dessa história das mentalidades, né. Eu já falei um pouco sobre a periodização da história, né, que eu falei essa história tradicional, pré-história e história. A pré-história é paleolítico. O que é o paleolítico? Paleo quer dizer antigo e lítico quer dizer pedra, né? Então, o antigo, que o homem ainda não tinha descoberto, o homem vivia em bando, né? Era só coleta, catando, né? Um grupo lutando contra o grupo para sobreviver, né? E aí depois descobre o fogo, é a parte entre o fogo e o neolítico. O neolítico é novo, novo, né? Nova pedra, chama pedra polida, né? O paleolítico é pedra lascada, chama pedra polida, né? É quando o homem descobre o fogo e passa a ser sedentário, ele passa a construir casas dentro da água, né, para pescar ali, ele começa a perceber que floresce as coisas, né? A população cresce, crescendo a população, cresce a produção, porque tem mão de obra, né? Também cria desigualdades aí, né? Que alguém tem um excedente que sobra, passa a estocar e querer oferecer para os outros, né? E aí você tem a idade dos metais, né? O que é a idade dos metais? É quando o homem começa a fundir o ferro, né? O fogo, o cobre, né? Descobre a roda, as armas mais substanciais, né? E aí cria as cidades, né? Surgem as cidades. E a partir daí evolui, né? Então, daí vem, o que é a Idade Antiga? Nós pegamos da invenção da escrita há 4.000 anos atrás até a queda do Império Romano. A Idade Média, da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla, na Turquia, né? Idade Moderna, da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa. E a história contemporânea é hoje, da Revolução Francesa até os dias atuais, né? Nós não sabemos se nós vamos ter uma outra história.
Mas, gente, então é isso, né? Nem todos os historiadores concordam com essa periodização da história, né? Existem outras propostas de visão inspirada, por exemplo, nos enfoques econômicos, modo de produção, tecnológico, né? Científico e tal. E a divisão da história em períodos não precisa e nem é natural, né? É que o homem utiliza isso para ajudar na compreensão. Bem, gente, essa aula de hoje foi só para vocês entenderem um pouco, né, o que é história, né, esclarecer a terminologia, né, para que ela serve, a periodização, né, e as disciplinas auxiliares, né, economia, teologia, economologia, etc. É para ajudar vocês a compreender melhor o processo de entrada. Então, meus alunos, estudem o documento que eu mandei semana passada, né, apreciem. Essa aula é gravada porque eu estou à base de analgésico, né, com forte dor de coluna, e não pude ainda ter uma aula para tirar a dúvida de vocês. Mas eu espero que tenha contribuído muito. E também critique essa aula, né, e dê sugestões também para melhorar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.